Poucos assuntos são tão complexos na Bíblia como a fé. A fé é um assunto simples, mas ao mesmo tempo pode ser muito complexo. Você é uma pessoa que tem fé? Você é uma pessoa de fé? Hoje nós iremos estudar como podemos desenvolver esse aspecto da nossa vida e a importância que a Bíblia dá a essa temática. Então fique conosco, pois seu programa de oração só está começando. E já que iremos falar hoje sobre fé, por que não utilizar um material que irá nos ajudar na nossa caminhada espiritual, inclusive no desenvolvimento da nossa fé? Então eu estou falando da Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo. A Esperança ela foi feita alguns anos atrás e hoje mais de 500 mil pessoas já estudaram com a Esperança pela Bíblia, utilizando apenas o seu celular e o WhatsApp. É muito fácil, é simples, é prático e não tem custo nenhum para você. Você pode começar a utilizar as redes sociais não só para se divertir, para receber conteúdos, vídeos e tudo mais, mas também para transformar aquele local num lugar de conhecimento bíblico e aprofundamento. Para estudar com a Esperança é muito fácil. Você tem que mandar apenas Oi Esperança para o número dela, que é 12 98200 0062. Vou repetir, 12 98200 0062. Você adiciona esse contato e manda Oi Esperança no WhatsApp para ela, ou senão você pode acessar novotempo.com/esperanca. Ali novotempo.com/esperanca, você clica e você vai direto para o WhatsApp dela, você só precisa enviar a mensagem que já vai estar escrita e pronto, você começa a estudar com ela. São mais de 20 estudos bíblicos e mais de pessoas em 150 países diferentes já estão estudando com a Esperança. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua caminhada cristã. Vamos começar a temática de hoje com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Obrigado pela existência do Novo Tempo, que nos dá tanto conhecimento e de tantas coisas profundas que o Senhor quer falar no nosso coração. Que o Senhor possa nos usar e que esse assunto tão importante possa ser colocado em prática em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar com uma pequena ilustração que você talvez vai se identificar com ela. Algum tempo atrás eu queria acessar um aplicativo no meu celular. E eu peguei o meu celular ali e quando eu fui tentar acessar o aplicativo, eu percebi que eu esqueci a senha do aplicativo. E daí eu fui na seção ali de recuperar a senha. E quando eu fui para recuperar a senha, apareceu um e-mail, que era o e-mail que estava cadastrado, mas eu não lembrava mais daquele e-mail. Até que finalmente eu consegui lembrar do e-mail, mas eu não conseguia lembrar a senha do e-mail. E depois apareceu um outro e-mail, eu não sabia mais qual que era, e no final das contas eu precisava entrar só em algo bem simples daquele aplicativo, mas eu não conseguia mais acessar, porque eu não tinha a senha do aplicativo, do e-mail, daquele outro, estava com tudo bloqueado e eu não conseguia mais acessar aquilo. Esse pequeno exemplo, que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se identificou, pode exemplificar algo muito maior. Como cada vez nós temos que colocar mais senhas, procedimentos e seguranças, pois nós não confiamos em muitas pessoas. Muitas vezes, infelizmente, com motivos, mas essa é uma realidade de todos nós. Não confiamos em estranhos na rua, desconfiamos de links na internet que mandam pra gente, até muitas vezes algumas notícias e vídeos a gente tem que checar 2 vezes para ver se de fato é confiável ou não. Vivemos em um mundo de desconfiança. Um outro exemplo para você, se você tivesse que pensar por um instante em pessoas que você pode confiar profundamente nelas, que se você passar por uma dificuldade muito grande, você pode chegar nela e contar a sua dificuldade. Quantas pessoas seriam? Eu tenho alguns na minha mão, mas não são muitos. Infelizmente, todos nós temos poucas pessoas de confiança.
E o mais curioso é que não importa se você é uma pessoa comunicativa, que possui um círculo social muito grande, ou se você é uma pessoa mais retraída, ambos os casos são pessoas que vão ter poucas pessoas, vão confiar profundamente em apenas poucos amigos ou familiares. A verdade é que não confiamos em muitas pessoas. E nesse contexto de tanta incredulidade, tanta desconfiança, medo e preocupação, que temos uma palavra tão simples na Bíblia, mas ao mesmo tempo tão complexa: fé. A fé, na verdade, vai contramão de tudo isso que a gente falou. Ela nos convida a confiar em Deus, mesmo quando não temos garantias visíveis. E talvez o texto que melhor exemplifique isso está em Hebreus 11. Hebreus 11 é um texto da Bíblia que ele é muito profundo. Ele é aquele texto que você pode, no seu estudo bíblico, ler ele, ou numa leitura da Bíblia, você acaba lendo ele e ele passa despercebido da profundidade que esse texto tem. Vamos ler aqui, Hebreus 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Olha a profundidade desse texto, pois não fala que ela dá a impressão, não fala que ela dá uma ideia. Aqui, nessa tradução, fala, e nas outras, ainda mais forte ainda, fala da convicção de coisas que não vemos. Convicção. A fé é um dos temas centrais da Bíblia. E é por isso que a grande maioria das histórias bíblicas são de pessoas tendo sua fé provada em momentos de dificuldade. Nós temos desde a primeira história, Adão e Eva, quando eles têm que confiar em Deus, eles não provaram naquele fruto, eles não conheciam, recém foram criados, mas agora eles têm um teste na fé deles para ver se de fato eles confiam em Deus e não vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, até a vida dos apóstolos, onde todos eles passam por provações e exercem sua fé. A maioria das histórias bíblicas são exemplos de momentos de provação onde esses heróis da Bíblia devem exercer a sua fé. Mas hoje eu gostaria que refletíssemos em duas viagens da Bíblia que podemos até dizer que são mudanças e que eles impactaram profundamente o Antigo Testamento. São duas viagens que elas estão atreladas ao contexto de fé e envolvem confiança em Deus. O mais legal é que ambas essas viagens, que são sobre fé, elas acontecem de pessoas que devem ir para o mesmo destino. Você sabe que viagens são essas? A primeira viagem é de Abraão, que ele deve deixar Ur e ir para a Terra Prometida, e a segunda viagem, anos depois, é o povo de Israel, que deve deixar agora o Egito e ir para a mesma Terra Prometida. Abraão, que na época ainda apenas era Abrão, morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E quando ele tinha 75 anos, você tem o primeiro versículo da história dele, que já começa a ser retratada em Gênesis 12. Gênesis 12, você tem a primeira menção a Abrão na Bíblia. Diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes, sua família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. E é interessante que aqui fala, a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele não tinha ideia para onde estava indo. Isso significava, nesse texto, que ele deixaria a família, o conforto, o seguro, tudo que ele tinha, a segurança daquele local, ele deveria deixar para trás. Ur, a cidade que ele morava, era uma das cidades mais importantes daquela época. Provavelmente tinha em torno de 300 mil habitantes naquela cidade. Era um centro econômico, era um centro cultural, político naquela época de Abrão, e era também uma das cidades mais importantes da antiguidade. A localização hoje fica no sul do Iraque, e depois de muitas escavações e pesquisas, descobriu que Ur era uma cidade com uma medicina muito avançada para a época dela. Pessoas manipulavam remédios que eram avançados há 4.000 anos atrás. Para você ter uma noção de como essa área médica era desenvolvida, eles faziam naquela época procedimentos cirúrgicos, inclusive até mesmo no cérebro. Eles entendiam de assuntos extremamente complexos que em outras civilizações desenvolvidas não se tinha ideia.
Ur era uma cidade antiga e muito conhecida. Ela tinha escolas, bibliotecas, tinha até um sistema de saúde onde as pessoas faziam essas cirurgias, e por todas essas razões que com certeza morar nessa cidade devia ser muito confortável. É como se você estivesse vivendo numa cidade muito desenvolvida, uma cidade muito boa de se morar hoje em dia. Uma cidade com parques, com centros comerciais, morando num lugar seguro e com bastante prosperidade, onde se você sentisse algum desconforto, você seria tratado nos melhores hospitais dessa cidade. Mas o relato bíblico menciona que Abraão deixa tudo para trás e começa a sua jornada de aproximadamente 1.800 quilômetros até essa tal terra prometida chamada Canaã. Abraão, acompanhado de Sara e seu sobrinho, começam essa jornada, esse longo caminho com diversos desafios. A história é conhecida. Eles passam pelo Egito, onde ele se torna depois pai de Isaac. Ele tem uma grande provação no Egito. Depois ele tem outro filho, Isaac. E aos 100 anos, ele tem o nome trocado de Abrão para Abraão com a promessa. Enfrenta inúmeras provações no caminho e se torna depois o pai da fé. Passa-se vários anos e depois de 400 anos de escravidão, começa agora a nossa segunda jornada, quando Israel também recebe o convite para ir para essa terra prometida. Só que diferente de Abraão, eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles já tinham muito ouvido falar de lá, porque os antepassados deles tinham vindo dessa terra prometida. Eles tinham histórias, eles tinham relatos. Então havia vários conhecimentos desse local onde eles estavam antes da escravidão. Naquela época não havia a Bíblia, então as pessoas contavam histórias, os pais transmitiam para o filho sobre esse local aonde os seus antepassados haviam vindo. Os israelitas, que moravam no império mais desenvolvido da época, o Egito, não compartilhavam da religião dos egípcios e por conta disso constantemente sofriam problemas. E era por isso que os pais transmitiam esses conhecimentos de pai para filho. O contexto de Israel era parecido com Abraão em alguns aspectos. Em primeiro lugar, ambos os impérios que eles deixaram para trás, como viram, eram grandes impérios, eram referências na época. O segundo aspecto é que tanto Abraão quanto o povo de Israel deviam sofrer perseguições religiosas. Tanto Ur dos Caldeus quanto o Egito tinham uma religião politeísta muito forte. Influenciavam outros povos. E ter alguém que não aceitasse essa prática religiosa dentro desse povo era inadmissível, era inaceitável. E por conta disso, tanto Abraão e seus familiares quanto os israelitas deviam sofrer algum tipo de perseguição religiosa. O terceiro aspecto é que ambos, tanto Abraão quanto os israelitas, começam sua viagem saindo de suas cidades. E depois das cidades, eles devem atravessar um deserto até chegar à terra prometida. E o último aspecto em comum que tem essas duas histórias é o fato que ambos precisam de fé para encarar as provações de sua jornada. Mas as histórias, elas não são iguais. Elas têm alguns aspectos que são muito diferentes. O primeiro aspecto é que o povo de Israel viveu séculos de escravidão no Egito antes de iniciar sua jornada. O que nos faz pensar que ainda era mais especial para eles saírem do Egito e irem para a Terra Prometida. Abraão, se você for ler o relato, ele já era um homem com uma certa prosperidade. Ele já tinha servos, animais, e quando ele sai ali com tudo, ele sai com essas pessoas juntas. Então Abraão talvez fosse uma atitude mais difícil de aceitar, pois ele estava saindo de algo que ele estava estabelecido junto com a família dele, indo para um outro lugar. Agora, os israelitas, que eram escravos no Egito, agora deveriam atravessar o deserto para chegar numa terra prometida, onde os antepassados moravam. Essa história parece fazer mais sentido como alguém que tenha vontade de sair e tomar essa iniciativa. O segundo aspecto é que quando os israelitas vão começar a jornada, diferente de Abraão, eles já sabem para onde vão. Eles têm um líder visível, que é Moisés, que recebem instruções claras, inclusive recebe sinais, vários milagres, e tudo isso faz com que eles comecem a jornada de uma maneira diferente. Um ponto que faz total diferença. Olha
o texto de Êxodo 3:8. Olha esse detalhe que vai fazer total diferença na história. Êxodo 3, versículo 8. Segundo livro da Bíblia, bem no início, Êxodo 3:8, diz assim: Por isso desci para libertá-los do povo dos egípcios e levá-lo do Egito a uma terra fértil e esperançosa, uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então repare que nesse texto aqui fala que quando os israelitas começam, eles têm toda essa demonstração de que eles estão indo para uma terra prometida. E coloca, inclusive, quais são os povos que viviam nessa época, naquele momento. Após as 10 pragas, o povo então começa essa jornada de aproximadamente entre 800 a 900 quilômetros pelo deserto até essa terra prometida. Ao longo dessa jornada para a terra prometida, Deus realiza diversos milagres para o povo de Israel. Você sabe, inúmeros: maná, nuvens, o santuário, uma nuvem de fogo, uma nuvem protegendo contra o frio, outra contra o calor, vitórias em batalhas que parecia impossível do ponto de vista humano, diversos milagres, milagres que seriam impossíveis na perspectiva humana explicar. Os israelitas têm um encontro com Deus, onde ele dá os 10 mandamentos para Moisés, um encontro tão poderoso, tão tenebroso, tão incrível que os próprios israelitas ficam com medo. Diversas provas que eles estavam não sozinhos naquele deserto, que havia um Deus de amor conduzindo todos eles. Mas as histórias têm caminhos diferentes. Não se sabe quanto tempo Abraão levou para chegar à Terra Prometida, mas aparenta não ser muito tempo. Israel, mais de 40 anos. Dos que saem, só 2 chegam. Nem o próprio líder, Moisés, entra na Terra Prometida. A história de Abraão vem um sentimento positivo quando você lê na Bíblia. Você vê aquela história, você vê ele passando pelas provações, mas ele crescendo, se desenvolvendo, e você tem esse sentimento positivo. Diferentemente quando você lê a história de Israel no Egito, indo para a Terra Prometida. Você vai lendo e você vai ficando com uma certa agonia, porque parece que eles não vão aprendendo com os erros passados, passa um capítulo e é um outro problema, e tudo erro pela falta de convicção e de fé. Por que será que essas histórias são tão diferentes? Essas 2 viagens me ensinam 3 lições de fé. São 3 lições de fé que dessas 3 lições, talvez 2 lições, elas nos fazem parar para pensar um pouco. O primeiro aspecto não é o contexto, é o indivíduo. Israel teve um contexto que foi completamente favorável. Eles sabiam todas as informações básicas para uma viagem. Sabiam para onde estavam indo, eles tinham um líder, que era um profeta, inclusive, que falava com Deus. Eles têm vários milagres frequentemente. Eles têm um santuário que mostrava a presença de Deus com eles. Eles saíram da escravidão no Egito. Eles viajavam em um grupo de pessoas que tinham o mesmo alvo, ou seja, não iam sozinhos. Eles todos iam juntos, o que poderia fortalecer. Eles começam a viagem deles depois de testemunharem 10 milagres, onde a casa, o trabalho, os filhos deles, tudo eram salvo, mas os vizinhos egípcios, tudo era destruído. E eles começam a viagem atravessando o Mar Vermelho. Esse mar, que era o mais importante, um dos mares mais importantes daquela época, simplesmente abrem e eles passam no meio. O povo tem um encontro com Deus, tudo parecia perfeito. Se você olha esses aspectos da história, parece que será uma história de vitória. Mas, na verdade, o que a gente vê é um povo rebelde fracassando vez após vez. Já Abraão, que não sabia para onde estava indo, e até aquele ponto você não vê tantos milagres na história de Abraão, você vê algo diferente na história dele. Abraão não é pai, o que naquela época gera um motivo de grande frustração para com Deus, pois a ideia de ser um filho, não importasse a religião, era algo religioso. E tantos outros desafios que esse patriarca começa a enfrentar. Para ele, a fé era inegociável e por isso ele permanece na fé a despeito das dificuldades. Fato é que a falta de conhecimento, de informações sobre os planos de Deus para a sua própria vida, não fragilizaram a vida de Abraão.
Ambos os personagens das histórias estavam indo para o mesmo lugar, mas uma história deu certo e a outra história não deu. Isso me faz pensar de que muitas vezes, muitas situações na minha vida, eu espero provas de Deus. Eu espero que Deus dê evidências claras e fale de uma maneira quase que sobrenatural ao meu coração que Ele está no controle. E talvez você também espere por um milagre de Deus. Talvez você também espere que Ele realize algo e talvez você ore pedindo um milagre. Talvez você peça provas concretas de que Deus está ao seu lado. E deixa eu te falar que isso não tem nada de errado. Mas repare que nessas duas histórias, nitidamente, quem tinha mais informações teve menos fé e quem teve mais fé tinha menos informações. Lembra de Hebreus 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Informações e provas em nossa jornada espiritual são muito importantes. E é por isso que nós temos a Bíblia, é por isso que nós oramos, é por isso que nós procuramos nos comunicar com Deus. Mas são coisas importantes, mas o principal sempre será o individual e não as circunstâncias e o contexto. O mais importante sempre será a sua conexão que você tem com Deus, o que você ouve da palavra de Deus, os seus momentos de oração, e não simplesmente milagres e provas de que Deus está conosco. Porque se uma vez Deus não te der algo palpável, um milagre realizado, a sua fé pode estar em apuros. Abraão tinha provas. Obviamente, ele também tinha provas. Ele também recebeu várias. E isso com certeza foi fundamental para a fé de Abraão, para a jornada dele. A verdade é que todos nós recebemos milagres em nossa vida. Você também tem histórias, você também tem os seus milagres. E só pelo fato de você ter conhecido o Novo Tempo e estar assistindo a programação, já é um milagre. É o Espírito Santo agindo na sua vida. Já é uma evidência do plano de salvação que Deus quer te salvar e ter uma vida nova com Ele. Mas lembre que esses aspectos, os milagres, eles são bônus na nossa jornada espiritual. Esse conhecimento de saber onde nós estamos indo, todos os aspectos da nossa fé, esse é um bônus. O mais importante é a conexão que nós temos e desenvolvemos com Deus. O segundo aspecto é que a caminhada é tão importante quanto o destino. Pode até parecer uma frasezinha daqueles livros que você encontra, aquelas frasezinhas de internet, mas é uma poderosa verdade. A caminhada é o lugar onde nós desenvolvemos o nosso caráter. O Abraão que chegou na Terra Prometida não foi o mesmo Abraão que saiu de Canaã, da terra antiga dele. O povo de Israel que chegou na Terra Prometida também não foi o mesmo que saiu do Egito. O deserto na Bíblia é visto como um lugar de crescimento e amadurecimento espiritual. Na perspectiva tanto da Bíblia quanto naquela época do Oriente Médio, as grandes cidades representavam o pecado e toda a degradação moral da sociedade. Em contrapartida, o deserto é local de reavivamento e de reforma, da consagração. E é por isso que na sua Bíblia você tem várias histórias de personagens bíblicos que eles saem das cidades e eles vão para o deserto. E eles passam um tempo no deserto se consagrando. Moisés fica 40 anos no deserto, Jesus fica 40 dias no deserto, João Batista começa a pregar sobre arrependimento no deserto, tantas outras histórias tem o deserto. E foi no deserto que tanto Abraão quanto o povo de Israel cresceram espiritualmente. Um dos piores lugares do mundo para se viver. Um local onde você acaba lutando pelas necessidades básicas, como por exemplo água e comida. Mas também é parte do processo de mudança. Existe uma frase que ouvimos com uma certa frequência. E talvez ela seja uma verdade que muitas vezes nós não gostaríamos. Dificuldades geram crescimento. E isso foi uma verdade em ambas as viagens. Quando as nossas viagens, seja uma viagem para coisas da nossa vida, como para a nossa viagem principal para o céu, lembre que é nesse deserto,
nas provações, nesses momentos de dificuldade, que nós iremos exercer a nossa fé, iremos crescer. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E é por isso que Abraão no Egito fugiu, fingiu ser irmão de Sara e quase complicou os planos de Deus para a vida dele. Nós temos vários exemplos, não só na história de Abraão, como de Israel. E esses aspectos nos levam para o último aspecto e mais importante deles. Não confie em sua própria força. Lembre que em ambas as histórias, tanto de Abraão quanto do povo, em diversos momentos, eles começam a fazer práticas que são erradas. Como eu falei, Abraão ele acaba duvidando do plano de Deus no Egito e ele começa a colocar a sua esposa não como esposa, temendo que morresse. O povo de Israel também adora um bezerro, se revolta contra Deus. Eles são desobedientes em vários aspectos, em vários momentos da história dele também. A verdade é que não só eles, todos nós podemos ter constantes problemas e tomar decisões erradas. É por isso que Provérbios 14:12 é um texto muito importante. E coloque esse texto também, lembre esse texto em diversos momentos quando você estiver em provações ou você tiver que tomar decisões. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Esse texto é pesado, mas ele é um exemplo para nós de que muitas vezes nós podemos estar bem intencionados, podemos olhar coisas e situações que parecem simples, mas na verdade podemos acabar cometendo erros grandes que irão levar a gente à destruição. É verdade que nós estamos indo a Canaã celestial, mas a definição de viagem é estar em movimento. E se nós pensarmos assim, nosso trabalho, em qualquer aspecto da nossa vida, nós estamos em uma viagem. Nós estamos sempre caminhando em busca de algo. E isso pode me levar a pensar num versículo muito especial que está em Provérbios 16:9. É bem conhecido, você talvez saiba de cor. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Só Deus conhece o seu futuro. Só Deus é capaz de ajudar. Muitas vezes você terá a tentação de confiar na sua força, confiar nos seus aspectos, na sua vitória, no seu conhecimento, no seu próprio entendimento, mas lembre que eles podem te levar ao fracasso. É por isso que eu gostaria de deixar um convite especial para você. Toda vez que você for tomar por alguma provação na sua vida ou alguma decisão importante, lembre de orar e fale: Senhor, para mim esse é o destino, mas se esse não for o destino, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Nós podemos ter um caminho onde a gente não sabe o final, que nem Abraão, podemos passar provações assim como o povo de Israel passou, mas não devemos esquecer que é Deus quem deve conduzir a nossa vida, em cada aspecto dela. Vamos orar pedindo para que Deus possa conduzir a sua vida? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor quer conduzir a nossa vida. Obrigado porque o Senhor, em cada aspecto, quer com que sejamos mais parecidos contigo, para que um dia possamos morar contigo no céu. Que o Senhor possa mudar cada aspecto e que possamos abrir nosso coração para a atuação do Espírito Santo de maneira profunda. Esteja conosco, nos guie, nos oriente e nos ensine, e nos mude para que sejamos mais próximos de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.